Marcos 15, 21. Vamos ler a palavra do Senhor. É só um versículo, mas que Deus tem algo a tratar conosco, baseado nele. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Eu li esse texto para vocês na tradução da Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista Atualizada, que é uma outra versão, ela diz assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz. A versão King James, que é uma versão mais próxima do original, ela traz esse texto assim: agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros e o obrigaram a carregá-la e caminhar atrás de Jesus a carregar a cruz. Como que uma versão nos leva a um entendimento cada vez melhor daquilo que a Bíblia está nos trazendo. Esse versículo 21 do capítulo 15 de Marcos, ele vai nos contar, se a gente ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, esses versículos antes e posteriores vão nos contar o trajeto de Jesus até o Gólgota. Fazia parte da punição o condenado carregar a sua própria cruz, na qual ele seria crucificado. O meio de condenação daquela época era a cruz, e morrer crucificado era uma vergonha, era um espetáculo vexatório para todos que assistiam. De acordo com os estudiosos da Bíblia, aquelas pessoas que se aprofundam mais, a cruz, na sua totalidade, ela pesava 136 quilos. Aquela parte vertical da cruz, ela, por costume, ficava fixa no local aonde o condenado ia ser crucificado. E o condenado, ele fazia o trajeto, eles colocavam aquele madeiro, que acreditam os estudiosos que pesava em torno de 70 quilos, o que não é pouco. Você imagina pegar aquela tora, aquela madeira, amarrar uma mão, a outra mão, deixar no ombro e a pessoa fazer o trajeto com as mãos assim. Experimente andar 10 metros com as mãos assim, com nada pesando sobre você. Mas o condenado, ele tinha que levar aquela cruz. Por que aquela cruz especificamente pesava 70 quilos? Porque aquela cruz, ela tinha sido encomendada para Barrabás. Porque era Barrabás quem haveria de morrer. A estrutura física de Barrabás permitia carregar aqueles 70 quilos. Porém, não foi ele quem carregou. E também o condenado, quando ele ia levar a sua cruz, aquela parte horizontal, no trajeto até chegar para ser crucificado, ele ficava seminu, eles despiam a pessoa. Por isso nós vamos ver muitas muitas imagens de Jesus só com uma pequena roupa. Porque era costume eles deixarem o condenado seminu. E lá estava Jesus, na manhã daquela sexta-feira, carregando a sua cruz. Nós podemos imaginar que Jesus, ele estava profundamente debilitado fisicamente. Por quê? Porque além de toda a pressão psicológica que ele havia passado durante toda a noite, nos interrogatórios, nos julgamentos a que foi submetido, porque Jesus, ele passou por pelo menos 3 julgamentos. Ele foi julgado por Pilatos, ele foi julgado por Herodes
e ele foi julgado pelo povo. Quando ele é julgado, ele é levado pelos soldados, e naquela manhã ele havia sido cruelmente açoitado, em meio aos escárnios, cuspido. A Bíblia diz, você pode procurar depois em Marcos, Lucas e Mateus, vai relatar com detalhes que os soldados espancavam ele na cabeça. Então ele sofreu um grande espancamento no pretório, e quando eles terminam esse espancamento, eles colocam nele, eles cravam na cabeça dele uma coroa de espinhos. Diz que os espinhos tinham de 8 centímetros mais ou menos, que para poder entrar e não cair, eles apertavam, eles afundavam aquela coroa de espinhos sobre a fronte do nosso Senhor, do nosso Cristo, do nosso amado. E tendo sido Jesus tão espancado, eu quero que você imagine o quanto ele estava machucado naquela manhã. Ele estava machucado, não somente porque os soldados bateram nele, mas aqueles espinhos. Eu imagino que estava latejando. Gente, machuca um negocinho à toa assim e não coloque nada, um remedinho, começa a latejar. E aqueles espinhos estavam ali na cabeça de Jesus, Jesus debilitado. Eu tenho um pensamento particular, que no dia do Getsêmani, no dia do jardim, que ele estava orando, vocês lembram a oração de Jesus? Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não estava querendo desistir. Eu já vi alguns pregadores dizendo que Jesus, se pudesse, tinha desistido. Não, Jesus sabia o que ele haveria de passar, e ele temia que a sua debilidade física, o seu corpo, não suportasse chegar até a crucificação. Por isso, lá no jardim, a Bíblia diz que o Pai enviou um anjo que o confortou, que o fortaleceu, porque ele sofreu muito. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetizou lá no capítulo 53, que muita gente aqui até sabe de cor. Isaías disse assim: ele não tinha parecer e nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Outra versão vai dizer que ele era familiarizado com o sofrimento, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você imagina, Jesus estava deformado, foi espancado, cheio de sangue, nenhuma beleza víamos, as pessoas escondiam o rosto para não ver. O profeta Jeremias, na sua lamentação, no capítulo 1, no versículo 12, ele disse: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Olhem ao redor e vejam se há dor como a minha dor que veio sobre mim. E lá estava ele, no caminho do Gólgota. O pai, quando olhava, ele não via o filho, ele via o cordeiro, ele via o substituto, ele olhava e via a mim, ele olhava e via você, porque no nosso lugar, aquele homem, porque Jesus estava ali como homem, ele estava ali como um ser humano. Ele era um homem que jejuava muito, ele não era gordo, ele não era forte, ele era magro, ele tinha sido espancado, e agora ele está ali seguindo a sua trajetória, com o seu corpo doído, frágil,
latejante, ele segue a trajetória até chegar na crucificação, que é o que as pessoas chamam hoje de a via dolorosa. Tem até um hino, né? Pela via dolorosa. E quando ele está carregando aquela cruz, com 70 quilos sobre os seus ombros, a uma certa distância do Gólgota, ele cai. Quando ele cai, os soldados já juntam ele, levantam ele, olham em volta, e eles viram que ele não tinha condição. Os próprios romanos não queriam que o condenado morresse antes de chegar na cruz. Então os soldados ergueram os olhos, segurando Jesus, e viram Simão Cirineu. Eles não falam para ele assim: por favor, você pode vir aqui carregar a cruz deste homem? Não. O texto diz que eles olharam para Simão de Cirene, agarraram ele, e Simão estava vindo do campo. Talvez ele fosse um curioso. Gente, que multidão é essa? Quem vê multidão e não vai lá? E eles agarram a Simão e diz para ele assim: você vai carregar a cruz. A tradução diz que eles o forçaram, eles o obrigaram, porque ele não queria carregar a cruz. Aquela cruz não era dele, aquela vergonha não era dele. Mas quem era Simão Cirineu? Cirineu não era o seu sobrenome. Cirineu era ou indicava a sua cidade de origem. Era muito comum naquela época a pessoa ser identificada ou pelo nome do pai ou pelo lugar de origem. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, ele é da cidade de Cirene. E a geografia bíblica localiza esta cidade de Cirene lá no norte da África, a 1.300 quilômetros de distância de Jerusalém. Vocês imaginam? Aquele Simão, ele nem imaginava que ele tinha ficado em torno de 2 meses, porque ele ia a pé, 2 meses andando até chegar a Jerusalém. Ele não sabia que quando chegasse lá ele ia carregar a cruz de Jesus. Simão Cirineu, ninguém sabe muito sobre ele, a Bíblia não dá muitas informações. Não se sabe se ele era um judeu que havia nascido em Cirene, porque lá em Cirene existia uma comunidade judaica, mas alguns acreditam que ele era estrangeiro. Por quê? Porque o nome dos seus filhos era grego. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. Lá no livro de Atos, a cidade de Cirene está relacionada no dia de Pentecostes, quando há o derramar do Espírito Santo no meio daqueles 120, diz que estavam lá também os de Cirene. Quem sabe Simão tivesse se convertido e estava lá no dia do Pentecostes. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 16 e no versículo 13, ele vai fazer referência aos filhos e à esposa de Simão Cirineu. Ele vai dizer: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido para mim como uma mãe. Eu quero acreditar que Simão se converteu, teve um encontro com o Senhor, porque isso é tudo que nós sabemos sobre ele. Mas qual é a reflexão que eu quero trazer para nós nessa tarde sobre a vida de Simão Cirineu nesse contexto da crucificação de Jesus? Primeiro, às vezes nós somos obrigados a carregar uma cruz que não é nossa, mas que é necessária. Sempre existe alguém sofrendo ao nosso redor. No caminho que nós percorremos, porque nós também temos uma trajetória até chegar ao céu, e nesse caminho que nós percorremos, haverá sempre alguém carregando uma cruz pesada, haverá sempre alguém debilitado para carregar a sua própria cruz.
Lá em Lucas 9:23, Jesus dizia assim, e dizia a todos, não a alguns, a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Sabe o que isso quer dizer, Marcela? Que você tem a sua cruz, eu tenho a minha, Valdete tem a sua, cada uma de nós, ou cada um de nós aqui, tem uma cruz que carrega. E é interessante que assim como a cruz era feita sob medida, lá naquele tempo romano, para o condenado, nós não somos condenados, mas quando carregamos a nossa cruz, a cruz nos faz negar a nós mesmos, e ela é feita sob medida para nós. Eu não sei se vocês já viram uns desenhinhos que às vezes aparecem no Instagram, no Facebook, do cara carregando a cruz. Vocês já viram? Ele vai carregando a cruz, aí ele olha um monte de gente carregando a cruz, aí ele fala assim: essa cruz está muito pesada, e ele corta um pedacinho, aí ele anda mais um pouco, corta outro pedacinho, e todo mundo segue levando a sua cruz. Só que quando chega lá na frente, tem que atravessar o abismo. As pessoas pegam as suas cruzes, colocam e atravessam por ela, e ele não tinha como atravessar, porque ele cortou a sua. Cada um tem a sua medida, só que mesmo dentro da nossa medida, às vezes passamos por momentos tão difíceis, por uma adversidade tão grande, que aquela cruz parece ser mais pesada do que podemos suportar. E é nesse momento que o Senhor diz assim: Rose, vai carregar a cruz da Marcela, esteja com ela, ore com ela, jejue por ela, seja amiga dela, se aparelha com ela, acompanha ela. A cruz que nós carregamos, às vezes precisa ficar ali de lado para ajudarmos alguém, e nós nos comovemos com a cruz que Jesus carregou, mas muitas vezes não nos comovemos com a cruz que o nosso irmão carrega. Vivemos dias em que as falas e as postagens nas redes sociais são: se afaste de pessoas problemáticas, fique longe de quem causa problemas, não converse com pessoas negativas, fique longe de pessoas tóxicas. É a frase do momento: fique longe de pessoas tóxicas. Você já parou para pensar que são essas pessoas que estão sofrendo, que precisam de nós? Se você encontrar alguém que reclama o tempo todo, que está o tempo todo de cara fechada, essa pessoa está com um problema sério, problema de alma. Às vezes é rancor, falta de perdão, às vezes passou por um abuso, não consegue associar aquilo, e é uma pessoa amargurada. E o que nós fazemos? Eu não gosto de conversar com fulana, porque fulana é muito para baixo. Eu gosto de conversar com ciclana. Oh, mas a ciclana é sapatinho de fogo. A ciclana, a gente quando conversa com ela, a gente sai falando em línguas estranhas. Mas a Beltrana, é ela que está carregando uma cruz, ela está caída, a cruz está em cima dela, e nós nos comovemos com a cruz de Jesus, mas não nos comovemos com a cruz de quem está ao nosso lado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ontem, quando eu preparava essa mensagem, eu falei: Senhor, tem dó de mim. Eu queria ser como as irmãs que vão lá e pregam aquela palavra que todo mundo, sabe, está pulando, mas não foi essa palavra que Deus me deu. Sabe, irmãs, é uma palavra de tratamento. Esse é o primeiro culto do ano. Haverá muitas mulheres que virão até você, mulheres chatas, mulheres resmungonas. Talvez esteja dentro da sua casa, talvez esteja dentro da sua casa, difícil de suportar. Quando você vai chegando em casa e fala: ai meu Deus, a cunhada está lá, a sogra está lá, fulana está lá, meu marido está em casa, chegou mais cedo. Gente, nós somos o Simão Sirineu desse tempo.
Simão Cirineu não carregou a cruz voluntariamente, não. Ele não chegou lá e falou: eu quero carregar a cruz de Jesus. Não. Obrigaram ele, agarraram ele, pegaram aquela tora de 70 quilos e colocaram no ombro dele. Alguém que está emocionalmente e psicologicamente esfacelado por dentro é a pessoa que Deus coloca para nós ajudarmos. Quando você vê alguém sofrendo, lembre-se desta mensagem. Lembre-se do nosso papel no reino de Deus. Esse é o nosso papel. É para isso que nós estamos aqui. Nós queremos o Espírito Santo sobre nós. Nós queremos a unção. Eu gosto muito daquele texto de Isaías, que o próprio Jesus entrou no templo e leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois eis que me ungiu. Para quê? Para evangelizar o pobre, curar o ferido. Nós queremos a unção. Para que a gente quer unção? Sabe por que muitas pessoas pedem unção para Deus e Deus não dá? Porque não vai usar. Por que eu vou pedir unção para Deus, se eu não vou ministrar sobre quem precisa? Os sãos não precisam de médico, quem precisa são os doentes. Mas é muito fácil ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. É muito fácil estar cheio quando todo mundo está bem. Essa é a primeira coisa. E eu já vou para a segunda, para nós encerrarmos. Primeiro, às vezes nós somos obrigados a carregar uma cruz que não é nossa, mas que é necessária. Segundo, às vezes são os de fora, são os de longe. Simão veio de 1.300 quilômetros. Às vezes são os que vêm de longe, os de fora, porque os de perto ignoram o sofrimento. E aí eu pergunto para vocês: onde estava o outro Simão? O Simão Pedro, aquele que andava com Jesus, aquele que foi lá e valentão cortou a orelha do soldado, mas na hora que ele viu que o negócio pegou, ele foi se enfiar no meio de quem não servia, de quem não acreditava, de quem não adorava. Sentou lá perto da fogueirinha. Olha, você parece um deles, você fala como eles, você se veste como eles, você, não sou eu. Aí o galo canta e ele vai chorar. Mas quando Jesus precisou, aonde estavam todos? Aonde estava André? Aonde estava Felipe? Aonde estava Tomé, Tiago, o filho de Alfeu? Aonde estava Bartolomeu? Aonde estava Judas Tadeu? Onde estava Simão, o Zelote, outro Simão? Cada um espirrou para um lado. Foi necessário um Simão de 1.300 quilômetros de distância. Aqueles homens que passaram 3 anos sendo preparados para aquele momento. Eles passaram 3 anos vendo todo tipo de milagre. Eles viram aleijado se levantar e andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar. Gente, alguém aqui já viu um morto ressuscitar? Eles viram, mas na hora que era para eles colocar em prática o que eles tinham aprendido, eles se acovardaram. Às vezes nós nos acovardamos com a missão que Deus nos dá. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes vem alguém de fora, vem um kardecista, vem um umbandista, vem um ateu. Às vezes um ateu, ele dá mais atenção, mais cuidado, mais carinho do que aquele que carrega o Espírito Santo dentro dele. Misericórdia de nós. Irmãs, eu me incluo, porque a Bíblia diz que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Gente, ontem isso aqui cortou em mim primeiro. Eu sei que vocês queriam que esse primeiro culto, a palavra fosse uma palavra de glória, mas é uma palavra de despertamento. A primeira mensagem é essa: nós precisamos ajudar quem está ao nosso redor.
agarraram o Simão Pedro. Sabe o que está acontecendo aqui nessa tarde? O Senhor está nos agarrando. Ele está pegando a gente que é a força. Ele está dizendo: ó, você vai carregar a cruz de quem vai te incomodar esse ano. Você vai ajudar essa pessoa a carregar essa cruz, não importa o peso. É muito provável que Simão, ele tenha se convertido, porque aquele homem carregou a cruz de Jesus, e o soldado disse assim: ó, você vai carregar a cruz, você vai caminhar atrás dele. Quando Jesus caminhava, o que ele deixava? Sangue, porque Isaías disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando ele chega lá no Gólgota, e ele passa aquele madeiro para Jesus, para os soldados, e ele olha, se não fosse suficiente aquele homem estar carregando aquele madeiro, tendo suas mãos amarradas, agora eles deitam aquele homem e passam cravos nas suas mãos, pregam literalmente ele na cruz. E Simão sentiu o peso daquela cruz, ele viu aquela dor. É muito provável que ele tenha se convertido, porque lá no dia do Pentecostes tinha gente de Cirene, porque o apóstolo Paulo faz referência aos filhos que eram muito conhecidos no meio cristão daquela época em Roma. Em sua carta aos Romanos, Paulo, que nós lemos aqui, ele vai dizer que ele tinha em estima não somente os filhos, mas a esposa de Simão. Talvez ele já tivesse morrido, porque os filhos estavam cuidando da mãe. Ele teve como prêmio a sua salvação. Sabe, irmãs, eu encerro essa mensagem aqui dizendo para vocês: nós carregamos a nossa cruz, mas quando nós ajudamos quem está ao nosso lado a carregar a cruz também, há galardão para as nossas vidas. Esse galardão não é terreno, esse galardão ele é eterno, ele é incorruptível, ele é indestrutível. Quando nós chegarmos, tem um hino da harpa na Assembleia de Deus, que é um hino que para mim é uma chave. E ele diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão os dias, como irei me apresentar? Como? Coloque essa palavra no teu espírito nessa tarde. Nós precisamos ajudar as pessoas que sofrem, as pessoas chatas, as resmungonas, as pessoas amarguradas, as pessoas que ninguém quer sentar do lado delas. Eu duvido, irmãos, que se Moisés chegasse nos dias de hoje, entrasse na nossa igreja e viesse se sentar aqui, alguém olhasse e dissesse assim: vou mudar de lugar. Por quê? Porque um assassino sentou do meu lado. Porque ele foi um assassino, ele matou o egípcio e fugiu. Só que Deus traçou todo um plano para Moisés, e aquele assassino se tornou no libertador de Israel. E eu encerro dizendo que pessoas que muitas vezes nós não queremos suportar, são pessoas que Deus tem um plano extraordinário na vida dela, e nós não sabemos quem ela será no futuro. Amém? Feche os seus olhos. Eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração e dizer: faz de mim, Senhor, um Simão Cirineu.